Aquaman é um filme que já estava pelo menos há 4 anos na garganta dos decenautas, desde o momento que Jason Momoa foi anunciado dentro da pele do personagem e anunciada sua estreia agora para dezembro de 2018. Mas propriamente dito, no próximo dia 13, o filme, que vem dirigido aí por James Wan, está apontado, inclusive por muitos fãs, como uma eventual tábua de salvação frente a outros títulos que fracassaram dentro desse novo universo DC de heróis. E aqui nós podemos citar, por exemplo, Esquadrão Suicida, Batman vs Superman e a própria Liga da Justiça, que não foi lá essas coisas, onde inclusive teve aí a primeira participação de Aquaman dentro desse universo cinematográfico. Já o objetivo desse primeiro filme solo é contar exatamente as origens do herói. Por alguns momentos, não tão fiel como ele lá nos quadrinhos, mas sim um Aquaman que eu poderia classificar como à la Jason Momoa. Nesse ponto, não me incomodou em nenhum momento, e ele até dá muito certo, afinal de contas, o Momoa é um ator muito carismático e em alguns momentos ele acaba, digamos que, levando o filme nas costas. Mas eu vou comentar um pouquinho disso lá pra frente. O que não me agradou muito logo de início, para ser sincero, é aquela questão de você querer explicar direitinho as origens do herói, como ele foi concebido, quem são os pais, etc, etc e tal. Eu acho que isso é uma coisa igual, por exemplo, o filme do Batman. Sempre quando vão fazer um novo filme do Homem-Morcego, eles têm que explicar aquela velha história que todo mundo já sabe lá dos quadrinhos. Ou seja, que os pais dele morreram através de um assalto, e aí que ele se revoltou e etc e tal. Aqui em Aquaman ele não é assim tão repetitivo, afinal de contas é o primeiro filme que conta a origem do herói, mas mesmo assim eu acredito que poderiam ter dado uma boa enxugada. Afinal de contas, pelo menos eu queria ver uma ação muito bem colocada logo de início, mas isso não atrapalha, é apenas uma opinião particular minha. O desenvolvimento dos coadjuvantes e dos próprios vilões dentro da história, na minha opinião, não são tão bem trabalhados. O próprio Arraia Negra é um personagem que eu esperava muito, mas muito mais dele. E ele é feito aí por um ator que eu não me recordo o nome agora, tem um nome meio complicado, que pra mim, sabe, o cara não consegue fazer nem peça de Romeu e Julieta no colégio. Mas esse não é o maior problema. O maior problema é a proposta do vilão, que eu esperava que fosse muito mais bem colocada para a história. E do outro lado nós temos aí o Mestre dos Mares, né? Ou seja, vivido aí pelo Patrick Wilson, o Ed Warren de Invocação do Mal. E também, por um outro lado, eu vejo que a proposta entre os dois vilões é mais do mesmo. Você vai saber um pouco mais disso assistindo o filme. Afinal de contas, eu não quero entregar spoilers aqui, não é o objetivo exatamente dessa pauta que nós estamos fazendo nesse momento. Bom, a partir daí, o Arthur Curry, como eu disse para vocês aí, já é apresentado desde lá de que ele é concebido na barriga da mãe dele, que não é uma humana, né? Como nas histórias em quadrinhos nós sabemos, né? Ela vem de Atlanta, ou seja, o reino submarino, que é o que vai dar todo o pano de fundo para o desenvolvimento da história, né? Ou seja, o Arthur Curry acaba se dividindo entre a sua identidade com os humanos e também com os habitantes desse tal reino submarino, onde ele vai acabar se encontrando ali dentro de uma dúvida cruel, ou seja, de que lado ele vai ficar dentro dessa briga toda que será proposta no filme. Bom, até agora eu falei de algumas coisas que não me agradaram, mas por um outro lado, o filme tem algumas coisas interessantes, ok? Ele tem um visual muito legal, um CGI muitíssimo bem trabalhado, o que vai impressionar aquelas pessoas que, na minha opinião, não se prende tanto na história.
tá? Ela quer ver só o herói aparecendo, cenas bonitas, algumas transformações e outros bichos mais que acompanham os tais dos efeitos visuais. Em alguns momentos me lembrou até um videogame, principalmente as cenas submarinas. Elas são muitíssimo, mas muito bem trabalhadas de verdade. Mas na minha opinião, além da história, algo que é demasiadamente fraco em Aquaman é o roteiro, com falas muito singelas e clichês acima de tudo. A tal ponto que, em determinado momento do filme, eu me senti que eu estava vendo aqueles filmes de heróis que eles arriscavam fazer lá no início dos anos 90, por exemplo. Mas eu acredito que para a criançada, né, e o fã realmente que quer ir só para ver o filme no cinema, quer ver o circo pegar fogo e quer ver o herói, não quer ver a história em si, quer se deliciar com efeitos visuais, etc e tal, vai até acabar rindo de algumas piadinhas que para mim, pelo menos, foram fracas durante todo o filme. O maior problema da história, para mim, é que ela anda e não sai do mesmo lugar. Ou seja, a gente vai para o reino submarino, volta para a Terra. A gente volta para a Terra, volta para o reino submarino. E o Aquaman, por exemplo, ele acaba visitando uma série de lugares com a Mera, né, que eu acredito que aquilo é dispensável. Dá a impressão, em um determinado momento do filme, que você pensa que aquilo foi feito meramente tipo, para encher linguiça. Os caras vão para o deserto, vão para Veneza, vão para os Estados Unidos, vão para cá, vão para lá, e sabe, de repente você fica se perguntando para que exatamente isso. O que eu senti falta, na verdade, é que o filme tivesse um plot muito mais bem trabalhado. Sabe aquele lance que em determinado momento do filme pega você e você, por exemplo, fica se perguntando: puxa vida, como que eu não prestei atenção nisso lá no começo do filme? Poxa vida, eu não esperava que essa pessoa fosse responsável por isso. Ou seja, é o Aquaman pelo Aquaman o filme inteiro. E quem manja um pouquinho de cinema, está acostumado a assistir muitos filmes, como eu e outras pessoas que eu acredito que podem estar me assistindo nesse momento, quando chega em determinada parte do filme já sabe o que vai acontecer, certo? É aquele clichêzão absoluto. Mas por um outro lado, para vocês não dizerem que eu estou sendo muito chato, ele acaba contemplando os fãs de filmes de heróis pela diversão que é colocada, como eu disse ainda há pouco, com bons efeitos visuais, o que acaba não incomodando aquelas pessoas que simplesmente vão no cinema no final de semana aí para comer uma pipoca, para dar risada com os amigos e assistir a um filme blockbuster, ok? E também, como eu disse lá no início do vídeo, um outro ponto que acaba agradando o pessoal é que, para a proposta desse Aquaman especificamente, o Jason Momoa é um ator bastante carismático e ele consegue distrair esses detalhes que eu citei agora há pouco para vocês com muita facilidade. Então, como é um cara muito gente boa e que muita gente gosta dele desde lá de Game of Thrones, quando ele começou a estourar um pouquinho mais, vai desaperceber tudo isso que nós comentamos aqui e vai acabar gostando do personagem simplesmente pelo carisma do cara. Aquaman não é um filme péssimo, ruim, inassistível, mas ele falta muito ainda para chegar naquilo que muitos esperavam, que é a tal tábua de salvação que eu citei lá no início do vídeo. É isso aí, meus amigos, eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!